Pessoal, nesse vídeo a gente vai aprender um pouquinho sobre os verbos, né? Essa classe gramatical tão importante e que com tanto significado numa frase, né? E com certeza, quando eu encontro o verbo numa frase, muita coisa a partir dele eu consigo identificar. Inclusive, eu faço toda a análise sintática de uma frase através do verbo. Eu sempre começo pelo verbo. E para isso eu tenho que saber o que é o verbo, como que ele é usado, né? Qual que é a estrutura dele. Né? Tem muitas particularidades do verbo. Vamos ver algumas, então, comigo? Olha lá. Primeiro, o que é verbo? Verbo são palavras que indicam ações, estados ou fenômenos, situando-nos no tempo. Quanto à estrutura, os verbos são compostos pelo radical. O que é um radical? É a parte invariável que normalmente se repete, a terminação, que é a parte que é flexionada, e a vogal temática, que caracteriza a conjugação. Que legal, gente. Aqui a gente aprendeu a estrutura toda do verbo. Então, radical é a parte que tem realmente conteúdo, a significação do verbo. O restante, eu tenho a vogal temática, que vai me indicar se esse verbo é primeira, segunda ou terceira conjugação. E depois eu tenho outra parte, que é a terminação, que serão as desinências também, né? Que vão indicar o quê? A flexão verbal, a qual tempo, a qual modo desse verbo, qual pessoa também é esse verbo, tá? Então, aqui eu tenho para vocês, ó, estudar, escrever e partir, né? O estude seria o radical. O a vogal temática, e o restante, a terminação. No caso aqui é o R, que é uma terminação de infinitivo. Escrever. Escreve, radical, né? Aqui o E seria a minha vogal temática. R, terminação de infinitivo. Partir. Parte também. Parte é o radical. O I, a vogal temática. Porque partir é terceira conjugação. Aqui eu peguei um exemplo de primeira, segunda e terceira. Opa, bati aqui sem querer e aí ele voltou. Agora sim, hein? Tá bom? Então eu tenho tudo isso e o que tiver para lá é terminação. São 3 as conjugações em língua portuguesa. Então eu tenho a primeira, verbos terminados em ar. Segunda, verbos terminados em er. E a terceira, verbos terminados em ir. Tá? Isso aqui é essencial, principal saber. Quanto à morfologia, eles vão se classificar como? Então, eu tenho uma classificação morfológica de verbo, tá? Que é bom eu entender essa classificação. Porque os principais, os que todo mundo sabe, é os regulares, que é o mais fácil. Eles flexionam de acordo com o paradigma da conjugação, ou seja, todos os regulares eles têm um padrão a ser seguido, que eu também posso chamar de paradigma, que é comum para todos. Então, todos os verbos estudar têm a mesma classificação que os andar, que os cantar, que o falar, todos eles são regulares, né? Por exemplo, estudar, eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos e assim por diante. Esses daqui são aqueles que não têm tanto problema. Aí são os primeiros que a gente aprende. E aí eu tenho os irregulares, quando não seguem o paradigma da conjunção. Como, por exemplo, caber. Eu caibo, medir eu meço. Então, caber não é eu cabo, né? Criancinha pequena fala, eu cabo. Porque a criança pequena, ela está acostumada com o paradigma, ela vai colocar o paradigma para todos, né? E não é assim que ocorre, tem exceções. Caber é eu caibo, já muda. Medir não é o medo, é o meço. Então, por isso que ele é irregular, ele é diferenciado, tá? Temos também os verbos anômalos. O que é um verbo anômalo? Quando sofre modificação também no radical. Exemplo, ir, eu vou, ser, eu sou. Anômalos. Eles têm a modificação no radical. O ir, o radical do ir é diferente do vou, são palavras extremamente distintas. E o ser também mudou para o sou, né? Porque só o S aqui e aqui que ficou igual, entendeu? Temos os defectivos que não são conjugados em todas as formas. Por exemplo,
Como verbo defectivo, eu tenho falir, que ele não possui primeira, segunda e terceira pessoa do presente indicativo e do presente subjuntivo. Ele não tem algumas formas. Então, isso é chamado de defectivo. E os abundantes, eles possuem mais de uma forma de conjugação. Por isso que é abundante, né? Ele abunda. Abunda é legal falar, né? Ele tem mais de uma conjugação permitida, tá? E aí, às vezes, as pessoas falam, não, é imprimir, é impresso ou imprimido. Pode ser os dois, ó. Exemplo, acendido ou aceso, incluído ou incluso, eu posso falar os dois. As duas formas estão corretas. Os verbos também flexionam-se em números para concordar com o sujeito ou substantivo que acompanham em pessoa, em tempo, em modo e em voz. Quanto ao número, eles podem ser singular e plural. Né? Isso é óbvio. E quanto a pessoa, eles podem ser a primeira, que vai ser sempre a que fala, a segunda, que é com quem se fala, e a terceira, de quem se fala. A terceira é aquela pessoa da fofoca, né? Aquela que eu vou fofocar, vou falar da terceira, eu uso da terceira pessoa, tá? Aí aqui, ó. Flexionam-se também em tempo para indicar o momento que ocorrem os fatos. Olha lá. O presente é usado para fatos que ocorrem no momento em que se fala. Né? Aqui o presente ele é simultâneo à minha fala, tá? Para fatos que ocorrem no dia a dia, fatos que costumam ocorrer com frequência, eu também uso. Lembrando que essa trema aqui também já não existe mais, tá? É que acho que o corretor colocou e não era para ter colocado. O corretor tem que se atualizar. Ele escreve para um jornal local. Eu estou falando do corretor do computador, tá, gente? Não é de pessoa, não. Eu estudo português quase todos os dias. Aqui ele escreve para um jornal local. É o presente dele que está assim, é uma situação que está no momento, tá? Está simultâneo. Eu estudo português quase todos os dias, algo que eu venho fazendo, presente também. Aí eu tenho os pretéritos, tá? Opa. Os pretéritos que tem o perfeito, tem o imperfeito, tem o mais que perfeito. Então, eu tenho o pretérito perfeito para indicar fatos passados, observados depois de concluídos. Por exemplo, ele escreveu para um jornal local sobre aquecimento global. Eu estudei francês o ano passado. O pretérito perfeito, então, eu indico um fato passado e outro, ele já concluiu, acabou. O pretérito perfeito é o seguinte, já concluiu, ficou lá para trás, e hoje em dia é outra situação, já terminou tudo. Então, acabou. Né? Ele escreveu. Escreve agora? Não. Estudei francês o ano passado. Eu estudo agora? Não. Esse é o pretérito perfeito. Aí eu tenho o pretérito imperfeito, que o uso dele é diferente. Por quê? Para indicar fatos não concluídos no momento em que se fala, como também para falar de fatos que ocorriam com frequência no passado. Ele estudava todos os dias e ainda escrevia para um jornal local. Vejam, ó, o uso é estudava, escrevia, e não estudei e escrevi. Aqui eu mudo um pouco, eu falo de caso, ou o negócio não está concluído, ou mesmo que ele estiver concluído, eu faço esse tipo de verbo para enfatizar que ele ocorria com uma certa frequência. Tá? Ele não escreveu. Escreveu parece uma coisa rápida, né? Ele escrevia. Você ficava que às vezes ele escrevia durante todos os dias, por um período, ou durante vários meses. Tudo bem? Esse ele é imperfeito. E ainda eu tenho o meu último, que é o pretérito mais que perfeito, para indicar fatos passados ocorridos anteriormente a outros fatos passados. Aqui o mais que perfeito sempre falo que é o passado do passado, né? Já escrevera muitos artigos polêmicos quando ingressou no jornal local. E fica o quê? O fato de ingressar no jornal local já é passado. Mas antes disso, houve um outro passado mais remoto, que eu pus o escrevera. E ainda temos os tempos futuros. Por exemplo, futuro do presente, para falar de fatos ainda não ocorridos, mas que ocorrerão depois que se fala. Ele estudará muito e será bem-sucedida na profissão. É algo que vai acontecer. Vai acontecer o pretérito, aliás, futuro do presente.
E existe o futuro do pretérito para indicar fatos futuros que depende de outros fatos. E aqui é uma hipótese, ou às vezes, talvez eles nem se concretizem, né? E às vezes seja até um sonho teu. Ele sempre é uma condição. Ela trabalharia menos se tivesse estudado mais. Eu estudaria francês se tivesse mais tempo. Trabalharia é uma condição, não é algo que realmente, de fato, ocorre, né? E aqui eu já não trabalho com uma situação real, né, concreta. Tudo bem? Quer saber mais? Vai ali no nosso site agorinha mesmo e aproveita o descontão que o Atual preparou para vocês nos meus cursos. 55% de desconto. Vale muito a pena, né? Vale a pena, vai ampliar os seus conhecimentos, aumentar em muito a sua chance de ser bem-sucedido no seu concurso público, ok? Então, até lá, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.